Essa é verdade. Ele é um dos maiores, se não é o maior comunicador já identificado com o Grêmio, né? Ele agora esteve em grandes podcasts, agora esteve no Flow, ele criou a Bagé TV, e cara, ele tá crescendo cada vez mais. E o mais legal nele é que ele chega no topo e ele vai lá e quer crescer mais. E isso é muito legal, não só para ele puxa todos nós juntos. Isso é muito incrível, né? Ele já teve várias vezes no Papo Copeiro, inclusive quando a gente mal tinha inscritos, ele teve ali. Verdade, a gente ofereceu só um energético quente pra ele, ele ficou quase 5 horas com a gente. Então a gente sem comer, sem tomar água, a gente tomou só energético quente. Quente, inclusive, que era o patrocínio que a gente tinha, só que a gente não tinha freezer. Então a gente só tinha simplesmente a situação, e ele tava aqui. E ele tava aqui, então a gente é muito grato, né? E a gente fica feliz com o crescimento dele. Alex Bagé, muito obrigado aí pela presença mais uma vez no Papo Copeiro. Eu só não prometo que eu fique 5 horas. Nem meus cachorros me conhecem lá em casa. Mas não, tá tudo certo, tudo na paz. Mas, cara, tu sabe que toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando, né, sobre mídia digital, que é o que a gente faz hoje. E eu acho que esse movimento que eu faço agora, que o Baldasso tinha feito de um outro tamanho lá, eu sempre refiro o Baldasso porque a gente tem as jornadas e elas são muito espelhadas, são muito parecidas, quantidade de funcionários, gerando empregos diretos, indiretos. E hoje o Baldasso é meu parceiro de publicidade, então o próprio mercado publicitário entendeu que a parceria que a gente faz também é para demonstrar que tu pode ter um amigo que torce para outro time, né? Tu não precisa ter ele como inimigo, como ele é um adversário, ele é um rival, não precisa ter raiva dele. Então acho que isso reflete muito assim no dia a dia. E esse movimento que eu faço agora, e eu sempre disse, eu não vou transformar a Bagé TV apenas um nome, tá? E quero até que vocês, qualquer hora, vão lá tomar um café com a gente. Nós montamos 2 estruturas, né? A gente tem uma estrutura hoje que funciona na cidade de Gravataí, onde eu moro, que é uma estrutura de um escritório que cuida do departamento financeiro e comercial. E teve uma época que eu cuidava de tudo, né? Então tem algumas coisas, eu sempre fui um centralizador, mas hoje eu preciso pensar em outras coisas, eu preciso me envolver também com a parte do negócio, do business, da publicidade, que é o que gera tudo isso, né? E naturalmente eu preciso de ter uma equipe maior. Então hoje a gente faz, e aí tem a nossa base, que é em Porto Alegre hoje, a gente pegou todo um segundo andar de um complexo de estúdios. O dia que vocês forem lá, vocês vão confirmar, o estúdio que a gente faz, o Resenha da Sala, o Resenha Fora da Sala, que é 1h30 da tarde, não existe em Porto Alegre. Mas assim, sem dúvida alguma, não existe. Sim, a RBS não tem o estúdio que a gente tem lá. Pé direito alto, com 5, 6 metros de altura, grua, tudo novo, telão comprado, tudo novo, tudo zerado, assim. Tudo pensado. E agora a gente está agregando as nossas programações. Então, o plano é ter em breve 12 horas de programação diária. Vamos abrir esse leque também para entretenimento. Cara, a gente tá pensando muita coisa eu não posso falar ainda, porque se eu falo, eu alerto a galera que vai fazer algo parecido. Mas, cara, eu tô muito feliz, assim, a gente tá trabalhando demais. Tem uma equipe que trabalha muito, que cuida muito das coisas. E, cara, hoje seguramente a gente montou um ecossistema, né? Então, a gente tá dando estrutura para canais e para perfis de Instagram. Que o que é a grande dificuldade assim que a gente enxerga no mercado? Eu colocando quando eu comecei a trabalhar com digital. Cara, estrutura, publicidade. O cara às vezes não entende o tamanho que o streaming tá no Rio Grande do Sul, porque eu acho que o streaming do Rio Grande do Sul nunca trabalhou dessa forma. Né? Assim, eu tô falando em canais que fazem o dia a dia identificados. Porque eu sou um cara privilegiado, porque eu participo de um outro case de sucesso, que é o Debate Raiz, mas é um case de debate, né, de todos os lados possíveis. Mas um canal pensado para inicialmente fazer só foco de Grêmio. O próprio Resenha Fora da Sala, ele já tem a Monique, ele tem o Baldasso, ele já tem, entre aspas, vozes coloradas ali. A gente trouxe o Marco Aurélio Souza, que até bem pouco tempo era funcionário da Globo e da RBS. Imagina. Nós fizemos propostas e, cara, Gabardo e o Rodrigo Oliveira, posso falar sem problema nenhum, eles não vieram trabalhar conosco tendo uma proposta muito melhor nossa do que, inclusive, a proposta que serviu para cobrir eles lá. Porque a gente quer mostrar que a ideia é impactar, mas trazer uma programação também que, aos poucos,
ela vai continuar a essência do Grêmio com a transmissão da jornada do Grêmio e tudo, mas a gente vai levar para outros caminhos também. E daqui a pouco ter outros comentaristas, daqui a pouco ter um programa de humor, sei lá, de uma coisa mais leve, né? De repente outras coberturas, não só de futebol. Então, eu ia perguntar isso, além do futebol, estilo uma casa TV, daqui a pouco o case luta, que a gente mira sempre é esse, né? Mas o case, por exemplo, que eu mirei para fazer essa grande mudança foi o Podpah. Porque muita gente assiste o Podpah, ou o próprio Flow, tá? E eu tive agora essa semana lá no Flow, o Esporte Clube, e poxa, isso tudo dos caras é incrível, meu. É uma casa de 4 andares. É absurdo, o Flow né? Esporte Clube, pra vocês terem uma ideia, tu tem a sensação de estar entrando naquele túnel que dá acesso ao gramado, e, cara, é num subsolo, que até então era um porão. E tu diz assim, cara, não pode ser. É um cuidado com 6 estúdios e mais possibilidade de fazer mais 3 ou 4 estúdios no mesmo ambiente. E é só o Flow Esporte Clube? Ou é todo o Flow que é assim? Flow. Todo o Flow é tomando uma água estrutura. lá, daqui a pouco passou o Igor 3K. E aí, cara, eu não sou de tietar ninguém, né? Mas, pô, pô, tu vê o cara... que o cara é gigante. Sim. E passou ali com aquelas mesmas manias dele, de chinelo, de bermuda e tal. E tu vê toda uma galera envolvida ali e tocando barco, né? Sim. Mas o meu pensamento de quando eu fui projetar o que eu queria fazer em termos de planos de negócio para a Bagé TV, o primeiro era Flow e Podpah. O Podpah é um produto que ele é ultra valorizado, mas ele é subestimado por criadores de conteúdo. Pô, eu vejo muito assim no YouTube, às vezes, cara que não construiu nada criticando o Podpah. Como assim? Mano, os caras têm uma estrutura que eles compraram um terreno e eles construíram o próprio prédio. E hoje eles não têm só as organizações do Podpah. Eles têm a principal produtora de funk, de trap ali dentro. Eles têm todo um espaço de esportes, né, da galera do game ali dentro. Pô, eles têm 120 grandes marcas no complexo. Tem 120 grandes patrocinadores no complexo. Então eu meio que tive uma imersão assim, como é que eu mudo o meu negócio? Beleza. Hoje, graças à minha equipe, a gente tem a liderança no segmento de jornada de Grêmio, né? Teve uma jornada agora que a gente botou mais de 200 mil visualizações acima de GZH. Nossa. Então, pô, com toda a estrutura que os caras têm, né? Eu, conhecedor que trabalhei lá dentro. Então, tu conseguir montar essa estrutura é top. Mas, cara, se tu te contentar com aquilo que tu atingiu, e isso não tem a ver com soberba, tem a ver com o entendimento do teu negócio. Porque quando tu sobe, tão difícil quanto subir é tu te manter lá. E os cara, qual é o próximo passo? Eu preciso fazer algo que o Rio Grande do Sul tá demorando a fazer. E aí, quando eu vou fazer essa imersão, eu conversando com várias pessoas, caras gigantes de mercado, assim, todos me diziam a mesma coisa. Cara, tu precisa estruturar a tua empresa para que tu seja o criador do conteúdo. Mas tu não pode ser o cara que vai te preocupar em comprar passagem, pagar passagem, em resolver problemas se o teu repórter perdeu o voo. Não dá, cara. Porque senão tu vai enlouquecer ou tu vai perder tanto tempo aqui que tu não consegue pensar no business, no negócio. Eu acho que isso falta aqui no Rio Grande do Sul. A gente não valoriza o nosso produto. Então, eu sei que é difícil, porque chega um ponto que tu tem que cortar na tua carne. Chega um ponto que tu tem que dizer, cara, o cara tá me oferecendo X mil reais, brother, é um dinheiro que eu preciso, mas nesse momento eu não vou aceitar, eu preciso ter uma tabela. Esse cara precisa entender. Eu tenho que mostrar para esse cara o que vale mais hoje para ele. É ele investir na minha jornada com a quantidade de pessoas que estão simultaneamente assistindo, ou ele botar, às vezes, um dinheiro maior na Rádio Guaíba, na Bandeirantes, ou, por exemplo, na Rádio Granal. E isso eu não falo com desleixo aos veículos que eu trabalhei. Não estou citando a RBS, porque a RBS, em termos de publicidade, ela ainda é a mais procurada. Mas eu preciso mostrar para esse cara que existe um novo segmento acontecendo. Que não é tão novo assim, mas que o mercado do Rio Grande do Sul ainda é muito conservador para isso. Chega em São Paulo, é outra história. Às vezes o cara tem 3 marcas que pagam a conta mais do que todas as que a gente tem aqui. Então, mas por quê? Porque ele está num grande centro também. Mas a gente consegue fazer no Rio Grande do Sul isso estruturado. E aí uma das coisas que essas lideranças o tempo inteiro, que, cara, tu tem que parar para ouvir o cara que construiu. Tu perdeu teu tempo para ouvir o cara que não construiu nada. É perda de tempo. Então eu parei para ouvir caras de grandes cases, assim. Mas de cases gigantescos.
E aí todo mundo diz assim, cara, tu precisa ter um CEO. Tu precisa ter um cara para pensar isso junto contigo. Tu precisa ter um segmento dentro da tua empresa que vá buscar essa publicidade. Tu vai ter que ter um segmento que vá te mostrar que talvez o teu caminho para chegar nessa publicidade não seja esse, mas tu tem que transformar isso numa estrutura de empresa. Eu disse, não, mas eu já tenho uma estrutura de empresa. Eu tenho 12 funcionários. Não. Beleza, tu já fez bastante coisa, mas agora tu tem que jogar um outro tipo de jogo. Cara, tu precisa ter um sócio. Tu precisa ter um cara que entenda isso como negócio junto contigo. Cara, aí eu começo a amadurecer, tal, até que eu monto a minha equipe. Só que a partir do momento em que eu monto a minha equipe, a gente tinha que pensar isso num negócio que não fosse apenas voltado no que eu já tenho. E a gente cria um ecossistema em que nós estamos o tempo inteiro procurando ou sendo procurados por outros canais, outros criadores de conteúdo que alguns nem canais de YouTube têm, para que a gente dê essa estrutura, essa expertise, traga esse cara para dentro da nossa estrutura, da Bagé TV, e diga para esse cara, olha, eu consigo fazer isso aqui, mas eu não quero mais, eu acho que não é mais o caminho tu fazer o teu conteúdo de repente lá do fundo da tua sala, com um microfone que tá ecoando, com uma imagem que não é a melhor definição, daqui a pouco com o teu cachorro latindo que passou no meio da tua perna, porque se tu tiver essa estrutura, tu tá vendendo o quê? Só o teu talento. Só que o mercado publicitário não pega só o teu talento. Ele pega o teu talento mais a tua estrutura. Agora, se tu tiver com o teu talento, tu estiver fazendo toda essa estrutura dentro de um grande complexo, em que vai te dar qualidade, em que tu não vai estar pingando suor porque tu tá com o ar-condicionado refrigerado, porque tu vai estar num ambiente com um banho de luz que não vai ter sombra de qualquer lugar. Se eu te der uma internet que ela não vai oscilar, uma luz que se cair Porto Alegre 2 ou 3 horas vai segurar ali sem... Se eu te entregar tudo isso, imagina com o que tu trabalha, não é mais fácil de tu vender teu produto? E outra, eu vou vender teu produto, porque eu vou ter acesso a algumas marcas que talvez tu não tenha. Então a gente oferece uma estrutura para que esse cara faça parte desse ecossistema. Tá? Então o que a gente vai ganhar junto? Então nós temos uma empresa que nós criamos, que é a QF25, que é o QF25. Cara, a gente fez uma jogada que ia dar muito resultado. A gente chegou muito perto de nas finais do Campeonato Gaúcho patrocinar a camisa da dupla. Nós fomos atrás de todos os processos. Meu Deus! O que era a ideia? Caramba! O que era a ideia? E estampar QF25 na camisa. O que todo mundo vai pensar? Deve ser uma bet nova. O que é QF25? Aí procurava o QF25 e caía diretamente no nosso ecossistema. Era algo muito grande, né, em termos de valores, inclusive. Caramba! Mas, cara, a gente estruturou toda essa parada e nós começamos ela. E ela não fechou por detalhes. Cara, talvez mais por prazo. Por período, assim, e tal. Mas então pode ser que em outro momento... a gente até tava na dúvida se a gente colocava no meio da camisa ou se a gente colocava na omoplata aqui. E acho até que na omoplata ia ficar melhor. Aparece mais, de repente. Até porque na entrevista, se tu prestar atenção, a detentora dos direitos, ela tenta cropar a imagem quase na cara só do jogador, para tirar tudo. Então aqui dificilmente ia conseguir tirar. QF25 foi o canhão mais potente do exército britânico que dizimou o exército alemão. Caramba! Então tem todo um conceito por trás da... Que da hora! Que da hora! Aí foi criada essa empresa que tem nesse guarda-chuva com esse guarda-chuva com esse outro ecossistema abaixo. Então eu tô contando assim de uma maneira até mais demorada para vocês, para que vocês entendam como é que foi pensado todo o processo. Então não era simplesmente mudar o nome, é mudar um conceito. Então hoje quando eu vou receber os meus parceiros comerciais, muda a história. Porque o cara chega a ter um lugar para estacionar. A gente fez um evento todo voltado para as agências de publicidade, um evento fechado só para as agências de publicidade. Aí o cara chegava, tinha um impacto completamente diferente. Então, o streaming do Rio Grande do Sul nunca entregou isso. Não mesmo. Não. Isso normalmente é o que tu faz em São Paulo. Então, quando eu lanço esse produto, e cara, eu sou muito tranquilo assim,
tô quase com 50 anos, já passei da idade de me acostumar com hater e tá tudo bem. Uhum. Mas eu sempre digo pra rapaziada, a galera não entende um negócio. Uhum. Esse tipo de movimento, ele ajuda todo o streaming. Claro. Porque Total. se eu mostrar pro cara que é possível ter aqui em Porto Alegre algo que não tinha até então, as marcas abrem o olho para esse segmento. Uhum. E se a marca começar a colocar no meu canal, daqui a pouco não vai querer colocar só na Bagé TV. Ela já vai puxar pra Baldaço TV, daqui a pouco ela tá na Copeiro e ela vai indo assim por diante. Por quê? Porque daí tu passa a mostrar pro cara assim, cara, olha só, é possível fazer isso aqui. Mas tu tem que ter todo um segmento de organização. Uhum. E aí tu vai para mercado. E, cara, a gente hoje, ou eu tô dentro de uma live, ou eu tô dentro de alguma reunião. Então é cansativo. Mas, pô, é prazeroso pra caramba, porque eu tinha que cumprir 8 horas quando eu trabalhava nas emissoras tradicionais, ganhando menos e não podendo fazer do jeito que eu queria. Hoje eu posso ficar 16 horas, porque além de ganhar mais, eu tô fazendo do jeito, cara. E a satisfação de tu conseguir gerar hoje, como a gente tá gerando, algo em torno de 40 famílias empregadas, Bah, imagina. é sensacional, cara. Sensacional. Pô, eu sou pai de família, vem de uma família pobre pra caramba. Eu sei o quanto era importante pra minha mãe e pro meu pai ter o ganha-pão. Então hoje, quando eu consigo fazer isso, que tem seguramente, assim, diretamente, só o Resenha tem 16 pessoas no bastidores. O Resenha fora da sala, se tu tira os 5, 6 que estão no ar, tu vai ter 16 pessoas cuidando, entre cinegrafistas, entre diretores. Pô, a gente tem, pra gente ter uma noção, hoje nós temos um diretor, o Danilo Teixeira, que ele trabalhou na Record, trabalhou na RBS e trabalhou na Bandeirantes. E tava indo agora pra Casé TV lá no Rio de Janeiro. Nossa, Aí a olha gente só. conversou, não, de repente fica um tempo aqui, nos ajuda a estruturar tudo isso. Então a gente buscou essa curadoria, entendeu? Então tem todo um pensamento por trás disso, sabe? De conseguir executar isso, mas num plano de negócio, sabe? Seguindo meio que um checklist. Ah, fizemos isso aqui, tá, agora vamos pra tal coisa. E, cara, e tem mais gente sendo contratada. Na segunda-feira, provavelmente, a gente vai estar... Acho que no final de semana a gente apresenta mais um contrato.